Eu não tô acreditando que esse senhor ainda está falando na internet. Acredite se quiser. Este senhor ainda está falando na internet e eu tô indignado. Deixa eu colocar aqui pra vocês, deixa eu arrumar aqui que eu esqueci de fazer uma configuração na tela. Vamos lá. Olha isso, gente. Vocês conhecem esse cara aqui? Vocês conhecem esse cara? Vocês lembram dele? Este senhor, tá? Este senhor se chama Ives Gandra Martins. Ives Gandra Martins. Esse senhor é aquele que disse que o artigo 142 dava poderes para o exército ser poder moderador. Mas ele estava dando subterfúgios de argumentativos para o golpe. Depois ele foi lá falar merda, mas lá no começo, lá atrás, eu mesmo, nas minhas lives, eu já falava que esse cara aqui era um embuste, que ele tava falando bosta. Aí os bolsonaristas falavam, vocês querem saber mais do que ele? Depois ele veio pedir desculpa, dizendo que estavam distorcendo as palavras dele. Mas o teor golpista dele continua. E ele ignora a lei. Ele ignora a lei, ele não leu a lei. E ele continua sendo bolsonarista. Olha o que ele falou, vamos lá. Esse vídeo aqui, ele foi postado naquele canal da Associação dos Familiares e Vítimas do dia 8 de janeiro. Acredite se quiser. Os familiares das vítimas entre aspas, do 8 de janeiro, porque quem invadiu, para alguns advogados, eles são vítimas. Esse vídeo tá lá, tá postado lá. Vamos lá, olha só. Nós tivemos na semana... E eu não sei se vocês vão conseguir escutar, né? Porque ele fala assim, ó. Parece que tá com preguiça de falar. Uma tentativa de golpe na Bolívia. Como é que foi feita essa tentativa? O general que pretendia, era um general, levou tanques para frente do palácio, levou soldados armados para frente do palácio. E, por fim, isso foi suspenso. O presidente conseguiu manter a democracia na Bolívia. Se nós compararmos o que é um golpe de Estado, e aí houve um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, com o que houve no dia 8 de janeiro, quantos fuzis tinham aqueles que estavam chegando? Ô ignorante, quantos fuzis tinha em 64? Quem teve fuzil apontado pra cara em 64? Não tinha, né? E onde na lei que o próprio Bolsonaro sancionou, onde tá escrito lá que a tentativa de golpe precisa ser com fuzis? Inclusive, já tem gente com tornozeleira eletrônica que disse o seguinte: eles podem parar alguns patriotas, mas se nós juntarmos mais de 1 milhão de patriotas, eles não conseguirão parar nem com armas. Foi isso que os patriotas falaram. E o que eles queriam, se o senhor tivesse pelo menos a hombridade de ler o processo, o que eles queriam era realmente usar as Forças Armadas. Quantos tanques estavam apoiando aqueles que entraram? Quantos revólveres foram confiscados? Nenhum. Mentira, o senhor mente. Olha, o senhor tá jogando na lata do lixo a sua história. Né, Ives Gandra? E sua história. O senhor tá jogando na lata do lixo. Várias armas foram apreendidas. Inclusive, dias antes do golpe, aquele tal de George Washington, ele estava andando armado dentro do QG, com outras pessoas armadas, e a caminhonete dele foi presa com umas 20 e poucas armas. E muitas munições. Foi preso antes. Então a tentativa de golpe de Estado, ela não se deu só no dia 8, ô ignorante. Valeu processos, inquéritos. O golpe de Estado estava sendo tramado já há 2 anos, 3 anos. Pare de mentir, Ives Gandra! Uma baderna. Teria que ser punida como uma baderna. Mas dizer que foi um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, sem nenhuma arma. Puta merda. Meu Deus do céu. O senhor leu a lei? Tentar com emprego de violência ou grave ameaça. Não tá escrito lá tentar com fuzis,
Não tá escrito isso na lei. Tentar com violência ou grave ameaça. Tinha violência? Teve, e muita violência. Inclusive com soldados que foram quase mortos. Tinha grave ameaça? Claro que tinha grave ameaça. Ameaça do presidente, ameaça de deputados, ameaça do próprio povo, ameaça de comandantes da polícia, de comandantes do exército. Tava cheio de ameaça. Então eu quero saber de onde o senhor tá tirando essa teoria de merda. Teoria covarde. O senhor tá distorcendo a lei. Um pequeno contingente das Forças Armadas foi o suficiente para levar todo mundo preso, sem dar um tiro. Exato. Exato. Sem dar um tiro. Deram vários tiros. De borracha. Porque se fosse no governo Bolsonaro, um monte de gente invadindo o Palácio do Planalto, eu tenho certeza que Bolsonaro daria muitos tiros, mas de verdade. E outra coisa, o senhor sabia que quem sancionou essas leis foi o próprio Bolsonaro? Por quê? Porque o Bolsonaro achou que ia ganhar a eleição e provavelmente a esquerda daria um golpe, tentaria dar um golpe, mas a esquerda nunca tentou. Ela sempre respeitou as urnas. E quem deu golpe foram vocês. Então, senhor, pare de mentir e desinformar. A tua opinião é patética, principalmente para um jurista. Compreende, pois, o projeto que estão pretendendo levar para o Congresso. Nós temos anistia para esses cidadãos. Anistia para bandido? Anistia para bandido? É muita cara de pau, hein, senhor Ives? Nenhum deles, a grande maioria, sem nenhuma passagem nunca pela polícia. Não entendi. Então quer dizer que todo bandido já tem uma passagem? Que a pessoa nasce com uma passagem? A pessoa nasce com uma passagem pela polícia? Não entendi. Nunca cometeram crime. Quando cometeram foi logo golpe de Estado. Olha que engraçado. Todos os trabalhadores com empregos definidos e foram considerados golpistas e com Não foram considerados golpistas. São golpistas. São. Não tem nada de considerado aí. São golpistas, comprovadamente golpistas. E detalhe, senhor Ives Gandra Martins. A sua declaração, ela é tão cara de pau, ela é tão covarde, que os próprios golpistas fizeram vídeos gritando, se filmando e gritando: tomamos o poder, ô ignorante! Eles próprios gravaram vídeos gritando: tomamos o poder é nosso, eu quero ver o Lula agora subir a rampa. Caracterizando como água, com a transparência da água, com a clareza da luz solar, a lei que o próprio Congresso brasileiro aprovou em 2021 com a anuência do Bolsonaro. Tentar, por meio de violência ou grave ameaça, destituir um governo constituído e tentar, com violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. Perfeito! Eles mesmos fizeram vídeo falando: tomamos o poder é nosso. Então não é a sua merda de opinião que vai mudar a realidade. Porque se o senhor quiser, eu passo a tarde inteira com o senhor mostrando os vídeos das pessoas que estão presas, alegando que elas tomaram o poder. Golpe! Elas acreditaram que tinham feito isso. Elas estavam acreditando que fizeram. Mas foram presas e hoje respondem por golpe. Elas mesmas disseram que tinham dado golpe. Um atentado violento à democracia. Aliás, há atentado violento à democracia que não seja golpe. Há golpe que não seja atentado violento à democracia, mas para que a pena fosse maior, disseram que eram 2 crimes: golpe e atentado violento à democracia. Condenados a maioria por 17 anos. Brasileiros, cidadãos, baderneiros que tinham que ser punidos, como foram os baderneiros do PT e do MST, quando invadiram e destruíram dependências do Congresso Nacional e perderam. Ô ignorante! Quando aconteceram aquelas manifestações de depredação da esquerda, não tinha um plano de golpe. Eles estavam descontentes com algumas tomadas de decisão do governo. Não tem nada a ver com golpe de Estado. E todos que estiveram lá foram presos, tomaram processinhos e tal. A gente tá falando aqui de golpe de Estado. E lembre-se que naquela época não tinha essa lei. Quem colocou essas leis no Código Penal, transferiu lá das leis que já estavam antigas e transferiram isso pro Código Penal, foi o próprio Bolsonaro em 2021.
Explique para os seus, para os idiotas que te seguem, explique para eles que foi o próprio Bolsonaro que sancionou a lei, que foi o próprio Eduardo Bolsonaro que votou a lei, que foi o próprio senador Flávio Bolsonaro que votou a lei e todos os deputados bolsonaristas que votaram essas leis. Explique para eles isso. E por quê? Eu quero que o senhor explique porque o senhor não estava lá no dia 8. Se aquilo não é crime. Explique por que Eduardo Bolsonaro não estava no dia 8, Gustavo Gayer não estava, todos os vagabundos bolsonaristas não estavam. Explique por que o presidente não estava lá no dia 8. Por que Carla Zambelli não estava lá no dia 8? Carla Zambelli, que te ama, né? Vocês dois nasceram um pro outro. O senhor não explica nada disso, sabe por quê? Porque o senhor preferiu jogar a sua história no lixo. Porque o senhor já tinha jogado parte dela no lixo quando o senhor disse que o artigo 142 dava poderes de moderação para o exército. E eu falei por diversos vídeos que a sua opinião era uma opinião escrota de quem nunca leu a Constituição. É absurda, a sua colocação é absurda. Foi perdoados todos por Michel Temer, o presidente da República na época, aquele que indicou o ministro Alexandre de Moraes para ser ministro do Supremo, perdoa a todos. Eu pergunto aos senhores, houve golpe na Bolívia, uma tentativa de golpe, é claro. Levou tanques, armas, soldados, etc. Porque não há golpe de Estado sem forças armadas. Puta merda, não, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Então o senhor tá achando que só tem golpe de Estado com forças armadas. Olha, essa colocação do senhor, tá? É assim, eu não tô chamando o senhor de burro, mas eu tô falando que a colocação, a ideia que o senhor tá conjecturando, ela é tão burra, mas ela é tão burra que me dá ânsia de vômito. Senhor, se hoje se juntassem 1 milhão de pessoas, juntassem 1 milhão de bolsonaristas, sem forças armadas, e tentassem tomar os poderes, 1 milhão, é golpe ou não? É tentativa de golpe ou não? Então, só por essa tese que eu tô colocando aqui, você já vê que a tua tese é ridícula. Não precisa de forças armadas. Com 1 milhão de pessoas na rua, algumas portando armas e outras não, as forças armadas não vão conseguir combater. Não conseguem combater. Então a lei não diz isso. A lei é clara. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, que seja uma pessoa só, já tá lá caracterizado o que é. O senhor tem que parar. O senhor já tá na hora de parar de fazer vídeo pra internet. Porque senão o senhor vai acabar na cadeia com esse monte de apoio a golpista. Isso é absurdo. As Forças Armadas brasileiras entrariam nisso? Eu sempre disse que nunca entrariam. Fui professor. Mentiroso! Mentiroso! O senhor sempre... Eu tenho os vídeos aqui do senhor falando que as Forças Armadas eram o poder moderador. Quando, na verdade, você mesmo falava que eles eram o poder moderador, seria golpe de Estado. Também. O senhor mente. O senhor não tem mais idade pra isso. Pra mentir. É vergonhoso. Professor, a época em que houve 90% pelo menos dos generais tinham ouvido minhas aulas no curso da ICM sobre direito constitucional e defesa da democracia. Imagine então por que quase teve golpe, né? Imagine por quê. Porque nas suas aulas você dizia que o artigo 142 dava poder de moderação para o exército. Olha a merda que tu ensinou. Olha a bosta que o senhor ensinou, hein? Então me parece que esse projeto, que hoje até o presidente Lula, ou melhor, os jornais davam ontem esta notícia, admite que se for aprovado no Congresso, ele acha que pode ser feito sem nenhum problema. Não vai se opor. Quem não vai se opor? Quem não vai se opor? É inconstitucional a anistia, cara. Para! O senhor não consegue... O senhor não sabe nem o que é desvio de finalidade. A anistia não pode ser para contradizer uma ordem do Supremo, uma decisão do Supremo. A anistia não é dessa forma que o senhor quer, não. Esse desvio de finalidade é inconstitucional. Pare de mentir! Disse ele que pretende que se apure e tal, mas não apoiaria, não desapoiaria uma anistia a eles. Me parece que é um projeto justo, é um projeto que a punição como Baderneiros já foi muito além da baderna que fizeram. Punição essa não feita pelo MT ter destruído dependências do Congresso, que foi o presidente Michel Temer que perdoou. Se nós compararmos o que houve esta semana na Bolívia, com forças armadas na rua, em debelado golpe, e aquele sem nenhuma arma, sem nenhum tiro, que houve no dia 8 de janeiro, os senhores compreendem porque eu tenho batido desde aquele...
Não, não dá pra compreender o que o senhor fala. Porque o que o senhor fala é assim... Eu não tenho nem palavras, porque assim, é tão tosca a tua teoria, é tão tosca, porque o que eles queriam era dizer que o povo estava tomando poder para que as Forças Armadas interviessem. Simples assim. O senhor sabe muito bem que esse era o plano deles. Porque o senhor mesmo vivia dizendo aos quatro cantos que o poder moderador era o exército. E que ele tinha poder para meio que julgar os outros poderes. O que é ridículo. Foi graças ao senhor também. Aquele momento até hoje, que foi uma baderna, mas nunca foi um golpe de Estado. Porque sem armas e sem forças armadas, em nenhuma parte do mundo... Olha, o senhor precisa ler a lei, tá? Se o senhor não gosta da lei, o que você faz? Você vira deputado e vai votar pra mudar a lei. Simples assim. O senhor tem que ir lá reclamar com o próprio Bolsonaro que sancionou a lei, tá bom? Do mundo, em nenhum período histórico, em nenhum espaço geográfico, houve golpe de Estado. Sem forças armadas, é impossível haver golpe de Estado. Ah, é, né? Eles só queriam cortar toda a energia do país, tomar as fábricas, né, de combustível, né? Eles queriam tomar as refinarias, isso tá tudo registrado. Eles queriam tomar as refinarias, os caras fizeram um vídeo falando isso. Eles queriam tomar as refinarias, derrubar as torres de energia, explodir o aeroporto de Brasília e invadir o Congresso. Só isso, isso não é golpe, tá? Isso não é golpe, né? No mundo, né? No mundo senil do senhor Ives Gandra Martins, isso não é golpe, né? Não é? Estado. Com todo o respeito que eu tenho uma admiração com livros escritos pelo ministro Alexandre de Moraes, cito constantemente os seus livros, os seus comentários à Constituição, que são um best-seller, em que ele fala que a liberdade de expressão, qualquer cerceamento de manifesta inconstitucionalidade nos meios de comunicação. Eu que tenho essa admiração, entretanto, nisto eu divido profundamente da forma como foram eles condenados. E não só ele, porque todos os outros ministros também o acompanharam. Um golpe de Estado sem armas. Puta merda, ele continua, né? Um golpe de Estado sem armas. Mas eles conseguiram, né? Invadir o prédio. Tem coronel da polícia militar que tá preso. Porque estava junto no golpe, ou seja, tem arma sim. Foram apreendidas diversas armas. Vários caques presos. Um dos caques foi com uma caminhonete lotada de armas pra lá. Olha, o senhor poderia terminar a carreira sem essa. É patético, patético. Um golpe de Estado com um pequeno contingente conseguiu prender a todos, sem dar um tiro. Um golpe. O senhor tem que parar de desinformar a população achando que o golpe foi no dia 8. O dia 8 desencadeou o pior momento do golpe, mas o golpe já está mais do que descoberto que estava sendo tentado muito antes. Todas as provas estão aí, inclusive o Mauro Cid está delatando tudo. O golpe, tá tudo junto no golpe, tudo junto. Descredibilidade das urnas que eles queriam passar para a população. Cooptaram aí algumas lideranças do Exército, da Aeronáutica, Marinha. O senhor sabe muito bem disso. Fala golpista também tá no parágrafo único do artigo 286. Só de dizer que você quer que as Forças Armadas entrem no poder, isso já é o crime. Artigo 288. Parágrafo único do artigo 286. Parece que o senhor não leu um processo. O senhor quer debater comigo? Quer fazer uma live junto comigo? Eu mostro pra você o processo inteiro. Eu quero você rebater tanta prova, eu quero você rebater a própria lei que o Bolsonaro... Eu queria que o senhor lesse a lei do Bolsonaro, só que o senhor nunca fez isso, né? Por quê? Porque o senhor tá servindo só de papagaio repetidor de WhatsApp bolsonarista, só isso. Um golpe de Estado, portanto, a mim, membro da Academia Paulista de História, o senhor é membro da Academia de História, eu já deve ter te expulsado, né? Com essa opinião que o senhor tem que te expulsado já. Livros escritos sobre história. Eu imagino as barbaridades que o senhor escreveu sobre história. Uma das teses acadêmicas para a USP, na época que não havia mestrado, foi o impacto das despesas militares nos orçamentos públicos. Livro esse, quando publicado... Depois que o senhor foi descoberto, que o senhor está em inquérito, né? Tem que lembrar disso, né? O senhor foi descoberto conversando com militares dizendo que o artigo 142 dava poderes para o exército intervir. Você foi descoberto, né? A gente sabe. Só que o senhor já tá botando essa asinha de fora de novo, né?
preparado pelo Roberto Campos, o avô. Eu que, enfim, com 17 anos de idade, ganhei um prêmio para a História de São Paulo, pegando o segundo lugar universitário, sendo ainda estudante do ensino. É mesmo? E o que isso tem a ver com o golpe de Estado que o senhor está defendendo? O que quer dar carteirada com esses prêmios aí? Olha, só por essa opinião aqui, na minha opinião, esses teus prêmios já não valem nada. Do ensino médio e, portanto, um amante da história. Nunca, em toda a história que eu sempre estudei, nos livros de história que eu escrevi, houve um golpe de Estado. Será que ele entendeu a diferença entre golpe de Estado e tentativa de golpe de Estado? Será que o senhor entendeu que os ministros não estão interpretando a lei? Eles estão seguindo a lei na risca. E a lei foi escrita pelo próprio golpista! O senhor tinha que ter vergonha na cara, pedir desculpa pro povo brasileiro. Isso que o senhor tá fazendo é de uma crueldade. O senhor tá passando a mão na cabeça de criminosos que queriam tomar o poder. Você tá passando a mão na cabeça de criminosos que fizeram vídeos dizendo: sim, eu tomei o poder! Eles falando! O senhor tá defendendo um réu confesso. É a coisa mais patética que eu já vi na minha vida. Sem forças armadas, um golpe de Estado sem armas. E essa é a razão pela qual, com todo o respeito que eu tenho pelos ministros do Supremo, e principalmente pelo Alexandre, com quem ninguém mais tem respeito pelo senhor, a não ser porque o senhor é idoso. Mas pelas tuas ideias e pelo juridiquês que o senhor pratica hoje, não há mais respeito nesse sentido. Os ministros do Supremo estão literalmente se lixando para as suas opiniões jurídicas, porque elas já não têm mais sentido nenhum. O senhor está desatualizado, o senhor está desinformando a população, o senhor está ignorando que essas leis foram sancionadas pelos próprios deputados e pelo próprio ex-presidente golpista. O senhor está inventando uma tese jurídica fora da lei. Os ministros simplesmente pegaram a lei, falaram: olha aqui a lei, pum, e aplicaram a lei. Só! Não, ao pé da letra, sem colocar e nem pôr. Sem fazer nenhum tipo de extensão, sem abranger nada. Simples assim. Com quem participei de banca de doutoramento, escrevemos livros, fomos acadêmicos na Academia Paulista de Letras. Grande bosta! Grande bosta! O senhor vai ficar querendo dar carteirada, quem você é, já era, não vale nada. O que vale é o que o senhor tá dizendo, e o senhor está falando merda, simples assim. Não é difícil entender isso? O senhor pode ter, eu tenho o título da NASA, eu sou o melhor jurídico de Marte. Não interessa, o senhor tá falando bosta. O senhor tá falando algo que não tem na lei. O senhor desconhece a lei, pelo que parece. O senhor tá fazendo um desserviço. O senhor tá passando a mão em golpista, passando a mão na cabeça de golpista. De letras jurídicas juntos, cito os seus livros constantemente nos meus escritos, com toda a admiração que tenho, mas nesse ponto diverjo profundamente. O senhor diverge profundamente porque o senhor nunca leu a lei. Eu desafio o senhor a ler a lei. O artigo 359L, o artigo 359M e o parágrafo único do artigo 286. Simples. Leia esses 3 artigos para o seu público. E depois que o senhor ler esses artigos, leia lá embaixo quem sancionou esses artigos. Mas eu já adianto para o senhor. Quem sancionou os 3 artigos das leis que prenderam todos os golpistas do dia 8 e anteriormente também, porque tem outros que estão sendo presos pelos mesmos artigos, foi quem assinou a lei, tá lá, assinada por eles. Jair Bolsonaro, Damares Alves, Augusto Heleno, Braga Neto e Anderson Torres. Foram essas pessoas que sancionaram as leis. Então eu quero que o senhor fale para todo mundo, para essas pessoas que o senhor tá falando, diga a eles essas informações que eu falei, pra gente começar a discussão. Simples assim. Basta comparar o que houve na Bolívia, com forças armadas na rua, nesta tentativa de golpe, e o que houve na Baderna, do dia 8, em que seria impossível um golpe de Estado, porque nenhuma daquelas pessoas estava armada. Opinião desse velho cada vez mais. O
querido Ricardo, nosso Paulo Ricardo do canal Visão Caleidoscópica, ele falou assim, Victor, ele pegou o bonde andando, né? Ives Gandra era um ótimo tributarista, mas foi isso que eu falei. Ele é advogado tributarista. Eu falei bem no começo, quando eu comecei a falar do vídeo dele, eu falei, ele é advogado tributarista. Ele não entende absolutamente nada. Nada de Código Penal e Constituição. Nada. Muito menos de golpe, né? Parece que ele não sabe o que é golpe, né? Ele é a favor do golpe, é isso que você falou. Ele colocou assim, mas ele tem ideias ditatoriais. Se fez na ditadura, né? Pareceres caros. Assim, é absurdo. O que ele tá falando não tem pé nem cabeça, né? E ele foi um dos caras que disse... Ele foi o cara que mais incitou o artigo 142. Inclusive, tem vídeos da própria Carla Zambelli dizendo o seguinte... O Ives Gandra Martins disse que... O nosso querido Ives Gandra, nosso guru Ives Gandra, disse que o artigo 142 dá poderes para o exército. Sendo que eu li o artigo 142 aqui, eu fiz uma live inteira explicando linha por linha... Do artigo 4, live inteira não, né? Porque tem 3 linhas, mas eu expliquei parte a parte o artigo 142 aqui centenas de vezes, refutando os absurdos que ele falou sobre o artigo 142. Ridículo. Um professor universitário que se sente marginalizado das interpretações do direito constitucional que hoje são dadas no Brasil. Não tem interpretação. A lei é muito clara, não tem interpretação. Tentar por meio de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. Eu vou repetir pro senhor. Tentar, não é consumar, é tentar, por meio de violência ou grave ameaça. Teve violência? Teve. Teve grave ameaça? Teve. Por violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. O que eles queriam? Abolir o Estado Democrático de Direito. Com as faixas mesmo que eles falaram. Vamos tomar o poder. O povo vai tomar o poder com Bolsonaro de volta. Isso é tentar abolir o Estado Democrático de Direito. E o outro, golpe de Estado. Tentar, com violência ou grave ameaça, como que é? Tirar um governo legitimamente eleito. É isso que eles falavam. O ladrão não sobe a rampa. E eles chamavam o Lula de ladrão e falavam que ele não ia subir a rampa. Qual parte da lei que o senhor não entendeu? Que se quiser eu te explico, eu te dou uma aula particular disso aí. Tá? Eu também posso dar uma aula particular do parágrafo único do artigo 286. Incorre na mesma pena, qual pena? De incitação ao crime. Incorre na mesma pena aqueles que incitam as forças armadas contra os poderes constituídos ou contra a população. Aí a sociedade. Simples assim. Eles também foram incluídos na associação criminosa. Associarem-se 3 ou mais para o cometimento de crimes. Qual parte que está errada nas condenações? Qual? Qual parte? O senhor envergonha. O senhor está envergonhando a classe jurídica. Porque isso que o senhor está falando é absurdo. Passar a mão na cabeça de golpista? Não, isso não.